Então, com o nosso programa Culturas e Identidades, agora eu não esqueci. Antes de eu falar com o professor L'Oréal, o Abu Bakr al-Baghdadi, ele divulgou um vídeo na internet onde ele informava: me obedeçam tanto quanto eu obedeço a Deus, fecho aspas. Então, pregando uma ideologia jihadista, ele tem conseguido atrair apoiadores em diferentes partes do Oriente Médio. E o seu discurso, que é um discurso de restauração dos áureos tempos do Islã, o que inclui aqui também o desaparecimento de Israel enquanto nação independente, essa unidade muçulmana defendida por ele pode sim ser então o que muitos especialistas dizem, especialmente aqueles que mais se colocam, especialmente nas mídias convencionais, o catalisador de uma guerra global, caso continue avançando. Mas isso tudo porque eu quero falar com o L'Oréal, que ele colocou para mim que pela primeira vez na história do mundo, as três modalidades essenciais do poder, político-militar, o econômico e o religioso, elas se encontram personificadas em blocos supranacionais distintos, blocos esses cada qual com os seus planos de dominação mundial e os seus modos de ação peculiares. Mas isso não quer dizer que cada um também não atue em todos os frontes, mas apenas que suas respectivas visões históricas e estratégicas, elas são delimitadas, em última instância, pela modalidade do poder que elas representam. Então não é exagero dizer que realmente o mundo de hoje é um objeto de uma disputa entre militares, banqueiros e pregadores. Eu gostaria, L'Oréal, então, que a gente se fixasse nesse bloco, para elucidar os nossos ouvintes, nesses pontos que você colocou. Fala-nos sobre essas suas colocações. Não são minhas, são de vários indivíduos e novamente, reitero que o Olavo de Carvalho vem denunciando essas coisas e Felipe, não só no Brasil, o Olavo é praticamente único, né? Na Europa também quase único, né? O que esse silêncio da Europa é muito estranho, né? O que ele está colocando, como colocava o professor Jorge Boaventura, dos donos do mundo, né? A elite mundial. A elite mundial não é professor, a elite mundial... O Felipe, é tão grave a coisa que nem os ricos mesmo, fazem parte da elite. Criou-se um processo quase que de dinastia, quase não. Nos Estados Unidos, por exemplo, o que é chamado de establishment americano, que as pessoas confundem, esses socialistas de esquerda brasileiros que não entendem, que são absolutamente incultos e preguiçosos. O establishment americano, inclusive, não passa mais pelas grandes fortunas. Sabe por quê? Porque os indivíduos que de fato fazem parte do sistema financeiro internacional, não basta a ele ser rico mais. Ele não quer só ser rico, ele quer algo mais, ele quer ser Deus. Ele quer perpetuar a geração dele na riqueza. É a instalação de um tipo de califado no capitalismo. Uma herança sucessória, é uma monarquia através do sistema financeiro. E é isso que é chamado de establishment nos Estados Unidos. Não são os ricos. E o que está acontecendo é que esse establishment está tão bem urdido e organizado, porque ele está, sobretudo, fundamentado nas bolsas de valores e nos bancos centrais, né, que é difícil quebrar esse negócio. Agora, Roma, o maior império que o mundo teve foi o egípcio, no Ocidente, e o maior império foi o romano. Então, assim, dentro de uma perspectiva de tempo, evidentemente que isso vai ruir, certo? Mas a questão é quando, né? É quando. E o que é que está sendo feito? Então, o que está sendo feito não é de forma nenhuma uma coisa bonita e gostosa. E é preciso entender isso, que os ricos também ficam ao sabor e à mercê, porque se todos os ricos do mundo de fato controlassem o mundo, Felipe, os ricos não quebrariam. Tá? Quantos ricos quebram e quantos ricos não quebram? Não é só pela esperteza do cara, não, porque ele sabe ganhar dinheiro em tempo de crise. Não é isso, não.
Existem fortunas absolutamente mensuradas que permanecem inabaláveis, independentemente do cenário que está descortinado. Esse é o establishment. O cara que trabalhou durante 14, 15 horas por dia, o dono de uma construtora, o dono de um hospital, aquele indivíduo que fez uma faculdade, tem uma capacidade, tem um pouco mais de inteligência, de equidade, entrou na bolsa de valores e soube ganhar dinheiro muito rapidamente, esse cara não blinda a fortuna dele. Ele não tem esse poder. Agora tem gente que tem. E não somos nós. Nós estamos ao sabor, de fato, dessa elite política, econômica e religiosa. Então, assim, falando a grosso modo, o que seriam essas forças históricas que disputam o poder global no mundo? Então, existe hoje, qual é a diferença? Até 200, 300 anos atrás, quando um império dominava, ele era um império de dominação e você sabia exatamente a face dele. Destruiu-se esta visibilidade, o que é péssima, né? Porque sabia onde é que aquilo estava e não ia procurar em outro lugar. Hoje nós temos articulados 3 projetos de dominação global. O projeto capitalista, né, que é o chamado projeto eurasiano. Ele é um projeto político-geográfico, comandado pela Rússia e pela China, sim. Quando a China vem e fala que vai fazer contrato com o Brasil, mas que ela vai mandar chineses para o Brasil, isso é um projeto político-geográfico. A China não age de forma diferente, e nem a Rússia tampouco. Existem inúmeras denúncias da China, onde ela apoiou na África, ela desembarcando navios de prisioneiros chineses. Navios, 1, 2, 3, 4, 5, não é navio pequeno, não. Navios de prisioneiros chineses, para ir trabalhar como escravo. Porque um país de mais de 2 bilhões de habitantes, que vive dentro de um comunismo terrível, onde o Mao Tse Tung mandou matar todos os pássaros da China. A China não tem o que comer há mais de 60 anos. O chinês come escorpião, larva e arroz. Não tem água. Tem 2 rios. Tem o Rio Amarelo e o Rio Azul, que corta aquele negócio. Mais de 50% do território chinês é deserto. E tem a maior população do mundo. Como é que esse povo, por mais que eles sejam disciplinados e obedientes, conseguem crescer a 8% ao ano? Existe um embuste internacional muito grande em cima disso. Ou só cresce debaixo de chibata. Agora, cresceu sob a anuência dos Estados Unidos, da Europa, de todo mundo. Que vai lá, faz tênis bonito na China, traz para cá o Nike, que todo mundo compra, que todos os jogadores de futebol ostentam, e que as pessoas não têm o menor crivo de razão, embora saiba que o tênis é feito à base da escravatura e todo mundo vai comprar aquele negócio. Então, todo mundo é conivente, de uma forma ou de outra. Então, qual é os projetos de dominação global? O russo-chinês, que é o chamado projeto eurasiano. O projeto ocidental, que é erroneamente, reitero, chamado de projeto anglo-americano. Erroneamente. Nem a Inglaterra, nem os Estados Unidos têm nada a ver com isso. Esse projeto de capitalismo ocidental, o capitalismo ocidental é o capitalismo da Bolsa de Valores. É o capitalismo do sistema financeiro que não tem face. Por que ele é atribuído ao anglo-americano? Porque o Banco Central Europeu, coisa que muito pouca gente sabe, a sede do Banco Central Europeu e a sede do Banco Central Alemão estão na Inglaterra. Não está na Alemanha, está na Inglaterra. E a sede do Banco Central, então ambos os bancos centrais, tanto o europeu, o alemão e o Banco Central americano, são bancos privados, do grupo de Bilderberg. É o mesmo grupo. Então, o projeto do Ocidente, existe um projeto para o Ocidente. E todos estamos de roldão na história. Inclusive, reitero, os Estados Unidos da América do Norte. É preciso separar os Estados Unidos,
o capitalismo e o sistema financeiro internacional para ter uma mínima clareza do que está acontecendo no mundo. E o projeto islâmico. Não entra nessa, que é o projeto da religião, da dominação da religião. Quando nós vemos o que o site do próprio Califado Islâmico solta, é muito curioso. Porque ele está em negro, por exemplo, a Península Ibérica. Portugal, Espanha, e eles já estão falando que até 2020 eles chegam a Portugal e a Espanha. Né? E abre a Europa Central ali, inclusive a Itália, é poupada, não aparece o Califado Islâmico dominando aquilo ali, e eles dominam da Áustria em diante, pega os Balcãs. Quando nós vamos, e uma grande parte da África, está tudo em negro, escrito em letras árabes e postado pelo próprio projeto do Califado Islâmico. Então, os nossos ouvintes, se quiserem, esses dados estão acessíveis, é só olhar lá. Muito bem. A questão, quando nós vamos pegar e verificar a extensão desse império, né, sob a lei da Sharia, ela é praticamente, evidentemente, uma outra ressalva, ela é praticamente a proposta que havia na chamada Europa medieval, né, onde o grande império do mundo islâmico entrou e ficou 7 séculos ali. É quase a mesma coisa. Muito bem. E na base desse Império Islâmico, o Império Islâmico ele não conversa, ele não dialoga com o judaísmo, ele não dialoga com o cristianismo, está assassinando milhões de cristãos, milhões de judeus, milhões de homossexuais. Uma coisa que as pessoas não sabem, por exemplo, no mundo islâmico, na lei da Sharia radical, quem tem cachorros não pode ter cachorro. Ou, aliás, se você tem cachorro, você jamais pode passar a mão no pelo do seu cachorro, porque o cachorro é um animal impuro e você não pode se conspurcar com a impureza. Se você é um mega fazendeiro brasileiro sobre a lei da Sharia e vende carne de porco para a Sadia, embora a Sadia seja uma das empresas que comercializam produtos para o mundo árabe e aceito pela lei da Sharia, o que é um contrassenso muito curioso de se verificar, como, por exemplo, a vinícola Aurora também, tem uma lista de empresas que o mundo árabe compra do Brasil. Uma lista. Né? E é interessante, porque você não pode comer carne de porco. Então, se eu sou um mega latifundiário, eu vou ter que matar todos os meus porcos, porque eu não posso vender. E eu não posso comercializar e eu não posso sequer olhar para ele. Se eu tenho cachorro, eu vou ter que passar a não poder passar a mão no meu cachorro. Isso é o que esses indivíduos que estão achando muito bonitinho esse tipo de coisa, né, estão propagando. E vai por aí afora. Isso sem falar nas outras aberrações, tal como a pedagogia homoerótica dos meninos. O menino é obrigado a servir ao mais velho, porque ele será educado pedagogicamente através do sexo. Né? Muito bem. Não é só com a menina, não. A gente fica aterrorizado porque as meninas de 9, 6, 8 são obrigadas a casar. Com 6 anos, com 9 anos. Porque a partir do momento que ela começa a ter uma vida sexual, inclusive você adianta o processo hormonal. Então você tem meninas que começam a ficar grávidas com 10 anos, com 11 anos. Enfim, vai por aí afora. Muito bem. O que vai acontecer nesse projeto? Cada um dessa elite internacional, esse projeto de dominação, eles têm projetos perfeitamente delineados e completamente distintos. A elite governante da China e da Rússia está hoje abalizada e notificada e perfeitamente atuante através do serviço secreto desses países. A elite financeira do Ocidente, ela é radicalmente representada no grupo de Bilderberg. Né? E vai por aí afora. A elite muçulmana, ela está radicalmente representada pelas lideranças religiosas de vários países islâmicos e de alguns governos de países muçulmanos. Muito bem. Desses agentes, dessas 3 elites do mundo, né, o chinês não é outra coisa
objetivo maior do califado, e eu vou falar um pouco sobre o califado propõe uma unificação ideológica do mundo. E essa unificação ideológica, repito, ela não pode ser vista sobre aquele critério daquele califado que fica na Espanha, né? O califado árabe da Espanha, o tão famoso califado árabe. Não tem correlação que aconteceu naquela época com o que acontece hoje. Essas concepções desses poderes, dessas três elites globais, né? Eles têm inspirações heterogêneas. Essas inspirações às vezes são compatíveis, às vezes não são compatíveis, tá? Então, embora exista um tipo de relação estranha entre elas, como aquele, por exemplo, que você detecta antes o atentado do 11 de setembro, o avião, as ações na bolsa de valor daquela companhia que enfiou 2 aviões ali no World Trade Center, né? Houve uma movimentação na bolsa de valores gigantesca. Quem é que movimentava? Quando se foi buscar aquilo ali, foi-se para onde não se imaginava, inclusive dentro dos Estados Unidos, né? E depois vem uma mídia comprada que quer disfarçar as coisas. Já está mais do que comprovado que os edifícios não caíram por conta dos aviões. Os aviões foram cronometrados para bater no momento que os prédios foram implodidos. A quem interessa uma coisa dessa? Os Estados Unidos jamais fariam. Como os Estados Unidos não fariam isso? Não é os Estados Unidos que está fazendo. Né? Quem é que está fazendo ali dentro? Quem é que tem o poder de fazer isso ali dentro? Essa é a questão. Então, como não faz? Basta ver as grandes guerras mundiais que o mundo fez. A elite mundial verdadeira, quando interessa a ela, ela propaga as coisas mais horrendas do mundo. As imagens da Segunda Guerra Mundial estão aí para nos evidenciar esse tipo de coisa. Não é? Então, não precisa de duvidar que um país fará isso contra os seus, faz isso e coisa muito pior. Não é? Então, o que está acontecendo? Esse fenômeno de que esses três grandes poderes têm, ora eles dialogam, né, ora eles não dialogam, esse fenômeno desorienta os observadores de plantão, aqueles que não têm nenhum grau de profundidade. E cria aquelas chamadas teorias da conspiração. Você está citando teoria da conspiração. Você está iludido em relação a isso. E por parte dessa névoa bizarra que é lançada diariamente sobre a população, vai se criando, sim, uma classe dominante absolutamente invisível. Porque na época da princesa Isabel, eu sabia quem eram os ricos. Eu dava nome a eles. Eles eram visíveis. Eu sabia o castelo que ele morava, a quinta, a rua. Quem sabe hoje o cara que de fato detém o poder de uma bolsa de valor? Quem sabe? Ninguém sabe. Né? E ninguém, inclusivamente, sabe. Eu posso saber até um escritório que movimentou XXX capitais de tais e tais e tais empresas. Mas, de fato, quem é que me garante que o escritório é o dono da bola? Nada me garante. Né? Então, o que nós temos de grande diferença do século atual para os séculos anteriores? A invisibilidade. A invisibilidade. Né? E aí entra novamente o professor Jorge Boaventura. Como é que esse mundo se criou? A partir da Revolução Francesa. É a lei. A lei determina tudo. Então, se a lei da Argentina, por exemplo, resolver transformar em lei que uma criança de 6 anos pode se insinuar para um adulto e por isso ela pode ser passível de ser violentada, é a lei. Ora, o fato de ser lei não significa nem que seja moral, nem que seja ético, nem que seja decente. A lei pode ser imoral, a lei pode ser indecente, a lei pode ser perversa, mas o que vale depois da Revolução Francesa é a lei. E as pessoas falam, é lei, como se a lei fosse autoridade absoluta. Virou a ciência, virou Deus. Não, a lei não é Deus. Nós temos que raciocinar sobre a lei. É igual a lei da criança e do adolescente. O que essa lei está falando?
a lei do acesso à informação, o que essa lei está falando? Né? A lei da tomada de posse de um território, o que essa lei está falando? É porque é lei, ela é verdade? Não, absolutamente. Mas a Revolução Francesa ajudou a criar essa impressão de que a lei é autoridade absoluta. E, diante da lei, o governo baixa a lei e pronto, todo mundo tem que cumprir. Como é que não será cumprido? Por exemplo, eu vi uma medida interessante no Paraná. Ninguém está noticiando, por exemplo, nenhuma mídia, que o Paraná está em guerra. Mas não é agora, não. Não foi com esse evento dos professores. O Paraná está em guerra há tempos. Guerra mesmo. Porque este Richa, este homem que ganhou novamente, ele ganhou e ele fez a mesma prática da Dilma Rousseff. O que ele mentiu para o povo do Paraná não foi brincadeira. O povo do Paraná está e o sul do Brasil, diferentemente do resto, é um povo aguerrido, porque tem um perfil mais europeu. Né? O fato é que o Paraná está em estado de guerra e a mídia simplesmente não noticia. Esse evento que aconteceu no Paraná, do indivíduo mandando helicópteros bombardear civis. Helicópteros bombardear civis, aquilo é uma visão de guerra mesmo. Né? O que é que está acontecendo? E o Brasil simplesmente, depois daquele evento, cala-se. Cala-se. Como se nada tivesse acontecido no reino da Dinamarca. Né? Hoje eu vi na internet que os diretores das escolas não vão dar como falta os professores que estiverem em greve. Seria excelente mesmo que esses diretores bancassem isso até o fim. Até o fim. Porque se nós, da população, não nos unirmos com coisas efetivas contra o establishment, seja ele qual for, é luta de Davi e Golias? Sim, é luta de Davi e Golias mesmo. Mesmo. E nós vamos precisar de lutar. Né? Nós precisamos de praticar um pouco a fraternidade e de sair desse polemos dialético e dessa retórica tacanha e medíocre que esses partidos políticos brasileiros criaram para dividir a nação. Porque há coisas muito mais sérias em jogo. Muito mais sérias. Né? É preciso parar com essa bobagem de que você é preto, você é branco, você é rico, você é pobre. Sim, somos todos. Somos todos. A coisa tem que ser analisada sob uma outra perspectiva. Então, há sim uma classe dominante russo-chinesa, de burocratas, de agentes de inteligência, de oficiais militares, que vem treinando o mundo inteiro, onde Cuba faz parte, né? As Farc, o PT, o PSDB e vários partidos brasileiros fazem parte dessa nomenclatura comunista. Né? Existe o predomínio dos financistas e banqueiros internacionais. Repito, o chamado establishment ocidental, né? Que é uma coisa muito conhecida, e existe a estrutura islâmica, o complexo islâmico, que tem uma autoridade que está sendo construída na vigência do estabelecimento em cima da figura de um único indivíduo, chama o califa, é o imã Mahdi. Então essa estrutura não é exagero descrevê-la como uma teocracia, é uma estrutura de poder dominante teocrática. Né? Então, qual é a diferença do mundo hoje, Felipe? Nós temos 3 modalidades de poder: político-militar, o econômico, o religioso. Eles estão dispersos, aparentemente dispersos, né? Entre militares, banqueiros e bolsas de valores internacionais. A política internacional e as mídias do mundo inteiro, não é só do Brasil, não, do mundo inteiro, refletem, formam opinião e têm uma absoluta subserviência a essas 3 correntes que estão em disputa do mundo. Porque são pouquíssimos, inclusive os meios acadêmicos. Há uma grande estratégia mundial em curso, porque são 3 grandes projetos mundiais. Repito, essa é a grande diferença entre nós
E o Império Romano, o Império Otomano, o Sacro Império Romano Germânico. Isso era muito bom. Napoleão, Hitler, até Hitler foi bom, porque a cabeça estava visível sobre esse aspecto. Né? A cabeça de Napoleão estava visível, agora a cabeça de nenhum deles é visível. E isso é a Hidra de Lerna. Como é que você vai cortar a cabeça? Não corta. Não corta. E cada dia mais existe um véu que vem sendo estrategicamente colocado, porque a gente tem uma quantidade de comentaristas políticos, de jornalistas, de acadêmicos e de políticos de plantão que se prestam aos maiores desserviços à humanidade. Né? Por quê? Por conta de quê? Por conta de um pedaço de terra, por conta de uma lei que declara que Alá é o Deus verídico e todos os outros têm que ser exterminados. Todos os outros. Porque o interessante desse fundamentalismo religioso é que ele esteve em briga com o judaísmo e com o cristianismo. O cristianismo recuou, aceitou os seus erros. A Sharia não. Continua igual, como se tivesse parado no tempo. O comunismo também não recuou. Ficou quieto ali, enquanto o sistema financeiro internacional foi criando um projeto de dominação. Porque também ninguém se argue disso. Ora, se a China era comunista, se a Rússia é comunista, a troco do que os grandes países supostamente capitalistas, os Estados Unidos e a Europa, vão fazer comércio com a China, se ela é comunista? É porque as pessoas, repito, confundem capitalismo com sistema financeiro. E não se entendeu efetivamente o que estava em jogo. E agora apareceu. É a China saindo, está absolutamente rica. A Europa é um continente velho. Os Estados Unidos, pelas perspectivas até 2030, tem a maior parte da sua população velha e obesa. Não é sem razão que a mulher do Barack Obama proibiu as escolas americanas de servirem hambúrguer para parar de adoecer o povo. Né? O McDonald's está fechando no mundo inteiro. Eles vão ter que mudar radicalmente o sistema de alimentação para ver se eles conseguem ter um tipo de sobrevida. Por quê? Quem mais se prolifera no mundo? Evidentemente que a política da Sharia, quando um homem muçulmano pode ter mais de uma mulher, 4, pelo menos, que é o que prescreve a lei, isso é uma política de dominação geográfica. Porque se com cada mulher ele tiver 4 filhos, ele tem 12. Né? São 12 muçulmanos. Porque existe uma outra lei da Sharia, que muito pouca gente sabe, que é o seguinte: se eu sou filho de muçulmano, meu pai é muçulmano e eu sou filho de muçulmano, vamos dizer que meu pai é milionário, sou filho de um sheik, mas se eu me converto a uma outra religião, eu não tenho direito ao patrimônio do meu pai. A lei da Sharia proíbe. Por conseguinte, o patrimônio do mundo muçulmano só fica entre o muçulmano. Mas, por outro lado, a lei da Sharia permite que eu posso ter um marido muçulmano e esse marido muçulmano pode casar-se com uma mulher não muçulmana. Pronto. Mas a partir desse casamento, a descendência é muçulmana. E eu tenho acesso e direito aos bens da esposa, mas ela não tem acesso nem direito aos meus bens. Né? Então é assim que funciona. Por conseguinte, isso vai dando um poder geográfico, né, bastante sólido, e um poder financeiro também sólido, porque ele permanece sempre na mão da família. Ao contrário do sistema capitalista, e aqui eu digo capitalista, que o Ocidente criou, onde o pai pode ou não deixar a herança para o filho. Na Sharia, isso não é possível. Certo? Então, aqueles indivíduos que estão pregando que o capitalismo é a pior coisa do mundo, esses indivíduos, entre outras coisas, não sabem nada de sistema financeiro. Porque o problema não é o capitalismo, o problema é o sistema financeiro, né, internacional, que tem sim uma face e criou um sistema que opera
dentro do Ocidente. E todos os países do Ocidente, África, Ásia e Américas como um todo, estão envolvidos neste projeto de dominação. Envolve todo mundo. Você veja o que esse poder financeiro está fazendo, por exemplo, com a Europa. Com a Europa. Quando bem entende, ele quebra todo mundo, ele arrebenta com todo mundo. Portugal, o governo de Portugal, decretou que os portugueses não podem pescar, não podem mais ter frota pesqueira, não têm direito ao acesso à fronteira marítima de Portugal. Por quê? Porque é o Japão que pode pescar. Isso é o establishment. Né? É a troika que os portugueses falam. É isso. Né? Isso não tem nada a ver com o parlamento europeu em si, mas com alguma coisa que botou o parlamento lá. Né? Agora, como é que essa coisa vai se processando? Com todos as benesses e os favores e a delicadeza do chamado socialismo fabiano, que é aquele socialismo inclusivo, gente que não sabe de onde fala, coitadinho, trato das coisas que são as mais bizarras possíveis, as mais bizarras, e que não analisam em profundidade absolutamente nada, e falar o problema é da mãe que não dá educação, o problema é da escola, e coisas que fazem o favor de explicar e não explicando. Então criou-se uma cultura do socialismo fabiano de uma superficialidade generalizada, em que a gente não consegue argumentar, porque a nuvem de poeira é muito grande. É isso, Felipe. Assim, muito sucintamente, não sou um especialista nisso, mas procuro informar um pouco sobre os donos do mundo. O mundo tem dono? Tem sim. E ao contrário do que todo mundo pensa, nem sempre os ricos são os donos. Tivemos um pequeno problema aqui com o áudio e a gente volta já já. Você está na Cultura Online Brasil com culturas e identidades.